Olá, querido. Sim, esse é um vídeo falando sobre o pior anime de todos os tempos, Dark Cat, o campeão do desastre, de acordo com essa lista que eu pesquisei no Google em 2 segundos. Eu gosto como The Promised Neverland 2 aparece nessa lista aqui de piores animes de todos os tempos. Realmente a promessa nunca aterrissou. Esse vídeo é do anime de 2016, é óbvio, do Berserk no caso. E suas consequências, tanto para a comunidade anime, tanto para Berserk. Pois, boy, teve algumas que realmente marcaram bastante. Mas antes eu vou fazer uma pequena análise do anime em si. E esse vídeo eu tava pensando em fazer ele ser como uma análise detalhada sobre cada parte do anime, cada episódio e tudo mais. Mas apenas tentando falar das coisas boas do anime. Mas infelizmente aí o vídeo só teria a intro. Mas mesmo assim eu vou falar de tudo que me chamar a atenção na série e vou ser o mais justo possível com ela. Inclusive vou tentar assistir a versão Blu-ray se eu conseguir achar. Eu não sei se eu achei, só pesquisei no site pirata e assisti. Ao invés do lançamento original pra TV, pois nela o anime era ainda mais ultrajante. E no Blu-ray eles consertaram alguns pedaços de animação. Fica a informação aí porque eu não sei se eu assisti o certo ou errado. Enfim, já pode deixar o like no vídeo, suscreva-se e tudo mais. E é isso aí. A série Berserk, lançada em 2016, é considerada uma das piores coisas já feitas pela humanidade. Tá, isso aí é um exagero, ou quase, pois de fato esse anime não é pior do que a decisão da humanidade de construir a Torre de Babel, mas ainda assim é um anime bem hediondo mesmo. Ah, Irora Coca, mas você não disse que iria ser justo? Então, a intro eu escrevi ela antes de eu assistir o anime, quando eu era inocente e acreditava ainda no bem do mundo. Depois de assistir, eu perdi um pouco da já pequena esperança que eu tinha na humanidade. O anime de Berserk do ano de 2016 é conhecido por ter uma animação ruim, mas eu tenho um comentário sobre isso, porque o problema de Berserk 2016 não é simplesmente a animação. Anime com animação medíocre tem todo ano, mas esse anime, ele não é ruim apenas na animação, ele é ruim em tudo. Cada aspecto desse programa é simplesmente pavoroso, quem sabe tirando a atuação. Eu também nem falo simplesmente do roteiro, das escolhas que eles fizeram, que logo eu vou comentar em detalhes, mas esse anime, ele é ruim em toda a sua parte visual. E eu não me refiro também apenas à animação, porque ele é ruim nas texturas que eles utilizaram. O tempo todo o anime tem essa mistura de textura realista e cartunesca ao mesmo tempo no mesmo modelo, de forma bem esquisita. E essa mistura esquisita é o que traz uns 40% da feiura desse anime. O resto da feiura fica aí sim com a animação, mas mesmo assim eu tenho um adendo, porque esse anime foi feito com 2 animadores. Um deles era o James Baxter e o segundo era o animador do filme dos carrinhos. E é realmente evidente quando um ou outro tá trabalhando na cena, pois o James Baxter só poderia desenhar 20 segundos de animação por cada episódio de 20 minutos. Então de vez em quando você vê uma animação em 2D super aleatório e super bem feita. E os outros momentos animados pelo animador dos carrinhos, eles geralmente são uma animação dura ou simplesmente ele arrastando o modelo pela tela, pelo menos ele fazia isso na versão antes do Blu-ray. E é bem ruim, mas em geral eu não diria que a animação 3D em si é horrorosa. Eu acho que o jogo de câmera que eles fazem, mais a feiura dos modelos é o que faz a animação ficar ainda pior nos nossos olhos. E fora as texturas e as animações, a luz e o shading também é horroroso, principalmente pelo efeito que eles colocaram de Ashura, tentando imitar a profundidade dos desenhos do Miura, mas isso acaba sendo só um ruído visual irritante durante o anime inteiro e completamente desnecessário, que muito mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que só tirando isso, já deixaria o anime uns 20% melhor, tá ligado? Realmente foi uma ideia de jiricaço, velho. E por fim, na questão de vídeo, a edição do anime é horrorosa. Sim, caso você não saiba, animações precisam de edição também. E esse anime, ele possui um estilo de edição que é bruto, os efeitos e transições, eles ficam na sua cara o tempo todo, eles ficam utilizando. Tem fade in, fade out fora de lugar, o tempo inteiro, incluindo um momento bizarro que acontece, um fade out, né, escurece a tela e então aparece do nada uma daquelas telas paralisadas que eles colocam no final do episódio, que eles tiraram lá do anime de 97, só que ela só aparece brutamente depois de um fade out na sua cara. Ah, é horrível! Dá vontade de vomitar. E tem uns momentos que eles animaram claramente um quadro em aberto, mas aí eles vão lá na edição e colocam um zoom que fica passeando pela imagem desnecessariamente. Assim, parece até a edição que eu faço no meu canal, só que com a diferença que eu não sou um suposto estúdio de animação profissional. Vídeo no YouTube tem qualidade melhor.
Tá bom, eu acho que esses aí eram os comentários que eu tinha pra fazer sobre os visuais desse anime. Se eu for ficar aqui falando sobre o quão feio esse anime é e dando exemplo, a gente fica aqui até amanhã. Então bora começar a falar do primeiro episódio, que é uma das piores adaptações que alguém já escreveu pra uma história. O primeiro episódio ele começa mostrando os Cavaleiros das Correntes Sagradas aparecendo no Lago de Sangue depois do eclipse. E isso pode parecer uma decisão aleatória, porque isso acontece só lá no capítulo 95, mas ela tem um motivo simples. Para eles terem escolhido iniciar a história nesse ponto, pois Berserk já teve duas adaptações no passado. A de 97, que meio que adapta o primeiro capítulo, mas sem o Puck, e depois adapta a Era de Ouro, mas sem o final dela. E os filmes Golden Age Arc, que também adaptam a Era de Ouro, mas colocando algumas partes que o anime de 97 retirou, como a aparição do Skull Knight no meio da Era de Ouro, mas ainda não colocando certas coisas, como aquele apóstolo macaco lá esquisito, que eu esqueci o nome. Então, o início da história já tá muito bem contado. O anime de 2016 meio que caiu num problema onde eles não poderiam referenciar os filmes e programas que já existiam por motivos de direitos televisivos, provavelmente, mas eles também não precisavam recontar a morte do tio Ben de novo, no caso, a Era de Ouro. Então eles decidiram começar o anime de um ponto inédito e iriam aos poucos apresentar o passado do Guts por lapsos de flashback para aqueles telespectadores que não consumiram as outras mídias. Isso é uma decisão fundamentalmente ruim? Não, é uma boa ideia na minha opinião, na verdade. O maior problema, assim como em quase tudo nesse anime, é a execução, pois o primeiro episódio é uma loucura. Eles adaptam na maior parte o segundo capítulo, que foi o que a série de 97 não adaptou, por exemplo, mas eles têm a cena da taverna do primeiro capítulo, mas incompleta no caso, onde o Guts nem saca Dragon Slayer, apenas dá um murrão no cara aí de maneira completamente estranha. E o padre do segundo capítulo, Isidoro, também tava lá, provavelmente por um motivo que eles pensaram, bora apresentar esses personagens logos aqui, mostrar que eles existem, para mostrar que nós sabemos construir roteiro, ou alguma coisa assim. E eles adaptam o capítulo 95 também, meio que tentando unir tudo para eles poderem ir logo para o arco da condenação, que era o objetivo deles com essa temporada. E o problema, mais uma vez, não é a ideia, mas mais a velocidade estranha que tudo acontece. Não há tempo nesse anime pro Guts ir de um tsundere sociopata maníaco para alguém que entendemos. Raios, mal temos tempo de ver o quão legal ele é, porque ele só enfrenta uns esqueletinhos e uns cara broxa, e ele em seguida já fica todo lascado, porque eles adaptam então o capítulo cento e tanto, depois do arco das Crianças Perdidas, que ele passou uma noite inteira lutando contra umas apóstolas mais fortes, e ele tava todo fudido, e por isso que ele perdeu para os Cavaleiros das Correntes Sagradas. Só que é isso no anime, ele perde porque ele lutou contra os esqueletinhos e uma árvore do mal. Hein? Eles literalmente precisam forçar muito a barra pra fazer esse roteiro fazer algum sentido. O Puck, ele, por exemplo, não tem nenhum tempo de desenvolvimento com Guts. Tipo, 0%. E como os episódios seguintes já são depois do arco das Crianças Perdidas, que é quando o Guts admite que precisa do Puck e aceita ele definitivamente como seu companheiro, e a relação deles melhora, meio que parece muito sem sentido nesse anime eles serem tão parceiros assim, pois eles não passaram por nem metade do processo pra isso. Raios, eu acho que o Puck não curou o Guts nenhuma vez sequer nesse anime. E isso de falta de desenvolvimento não se aplica apenas à relação do Puck com o Guts, mas a tudo. Cada parte da história nesse anime está rushada e mal explicada. Não culpo quem só assistiu esse anime na época e até hoje fica falando que a história de Berserk é uma bosta, porque esse anime se esforça bastante para ela ser. Inclusive a coisa mais bizarra do primeiro episódio, fora claro, o som de panelada da Dragon Slayer, que chega a ser pior que o som de cano de metal caindo. E eu fiquei com raiva enquanto eu reagia a essa série, porque eu queria muito ter elogiado a direção da cena do Guts partindo os bichos ao meio com a Dragon Slayer, porque eles conseguiram evidenciar o peso e a velocidade do Guts muito bem na direção deles, mas o som rouba toda a cena, toda a atenção de tão estrondoso que ele é. Até quando eles acertam alguma coisa, eles erram umas 10 depois. Fora esse som, a parte mais bizarra é a árvore maligna que tem no final do episódio, que eles fizeram ela digivoluir para um monstro inacreditavelmente enorme, que até parecia um hentai por alguns momentos ali, de tentáculo. Mas então ele é derrotado por isso aqui que o Guts faz, que eu até agora não identifiquei o que deveria ser, mas é um golpe muito épico, aparentemente, que ele fica se arrastando pra cima do bicho, assim, com uma força tremenda, assim, como se ele estivesse lançando um Kamehameha do golpe dele, da Dragon Slayer, tá ligado? E esse episódio é uma mistureba tão grande que eu acho até que no final dessa parte, onde os fantasmas ficam chamando pelo Guts e ele manda o... Vai, Corinthians!
Eles poderiam ter metido logo a cena da besta das trevas de uma vez, que é aí que emendava bonito com a aparição dos cavaleiros e ela não teria aparecido tão do nada nos episódios seguintes. Por que não, né? Os próximos episódios eles seguem sendo meio bizarrinhos, principalmente por conta da parte que o Guts foge com a Farnese, e eles simplesmente adicionaram um fillerzão por nenhum motivo. Eles colocam todo um contexto pra ter aqueles cachorros no mangá naquela parte, com a mansão que tinha um cuidador de cães feio e canibal. E essa parte só foi adicionada porque quando eles estavam escrevendo o terceiro episódio, eles devem ter percebido que não mostraram o Guts caçando apóstolos. Sabe, tipo, a coisa que ele faz nessa parte da história. Então o Guts até fala pra Farnese literalmente assim, da maneira mais dura possível: eu caço apóstolos, grr, eu sou o Guts Berserk, seu Deus não existe, hahaha, eu sou ateu. Até dando a entender que o Guts foi ali de propósito pra tentar provar um ponto pra Farnese, ao invés de que ele só tava levando a Farnese ali por conveniência pra ele conseguir escapar a tempo. É bem ruim, mas só não tão ruim quanto o ponto do personagem desse apóstolo, que é que ele era feio e ninguém gostava dele. Aí uma moça confiou nele sem motivo e ele foi lá e comeu ela. Só que ele se arrependeu no caminho e decidiu fazer uma taxidermia perfeita nela. Esse cara não devia estar cuidando de cachorros não, mas empalhando bicho. Os reis daquela época adoravam esse tipo de coisa, ainda mais considerando que essa era a concorrência. A partir do episódio 4 ou 5, o anime ele começa a seguir os ventos do mangá de forma bem linear, na verdade. Então acho que eu não preciso recapitular tudo o que acontece, e se você quiser saber, tem meu vídeo analisando o arco da condenação, né? Mas apenas saiba que ele não melhora em nenhum momento, tendo inclusive uma segunda temporada sinistra. Mas eu só queria fazer um último comentário pertinente sobre o 3D dessa jossa, que é que eles usam 3D de forma inversa como a maioria dos animes que mistura 3D com 2D fazem hoje em dia. Pois eles usam o 3D primariamente para os personagens principais e usam a animação 2D para o resto, o que cria momentos em que você pode ficar realmente incomodado por ter duas técnicas de animação interagindo como se fosse o incrível mundo de Gumball. Mas se aquele desenho decidisse animar o Gumball como eles animam a Dina, no caso. E isso é curioso em Berserk, porque eu não acho que eles usam a animação 3D simplesmente para economizar, porque senão eles usariam os mesmos modelos 3D repetidos para os figurantes o tempo inteiro, algo que não acontece, ao invés de ter que chamar o James Baxter para isso. Eu acredito que os animadores e produtores do estúdio achavam ativamente que eles estavam arrasando com essa animação, que com o 3D deles eles haviam feito uma maneira de manter os detalhes do mestre Miura da arte dele e animar bem ao mesmo tempo. Eu realmente penso que eles não desconfiaram nem por um minuto que estava feio, e que era realmente melhor a Farnese ser esse modelão 3D o tempo todo, ao invés dela ser desenhada em 2D como acontece de vez em nunca, e faz a gente realmente ter um vislumbre do que esse anime poderia ter sido se ele tivesse uma direção um pouquinho diferente, porque eu não acho que foi uma simples questão de orçamento, mas uma questão de direção. Ah, e o James Baxter se esforçou muito animando o cavalo lambendo a Farnese, inclusive. É, só comentando mesmo. E eu falo James Baxter referenciando ao animador épico, né? E não só porque é um cavalo. Eu queria ter feito uma análise detalhada de cada episódio, igual eu falei no início do vídeo, mas simplesmente não vale a pena. Meu tempo e paciência são mais preciosos que isso. Então decidi focar esse vídeo em dizer sobre algo até mais importante, dando até uma reminiscência ao meu primeiro vídeo de sucesso de Berk, falando sobre as consequências silenciosas mais brutais que esse anime teve, tanto em Berserk quanto na comunidade de anime em geral. Começando pelo mais óbvio, a animação 3D, que teve a sua reputação muito prejudicada por conta desse anime de Berserk. Não que ele seja o único anime 3D feio que existe, ou o primeiro, mas mais que ele é o anime 3D feio. Quando as pessoas pensam nisso, elas pensam em Berserk 2016. Apesar de que o anime de Kingdom merecia essa fama também, mas enfim, deixa Kingdom pra lá. E isso é um problema, pois muitas obras que realmente possuem boa animação e direção e usam o 3D pontualmente e corretamente são jogadas pra bosta e tratadas como animação ruim, como aconteceu com Chainsaw Man, porque 3D é ruim por padrão na cabeça de muitas pessoas. Sendo que 3D é uma ferramenta como qualquer uma, podendo ter usos que até mesmo trazem resultados melhores do que a animação digital em 2D. Isso não é um problema grande e eu não fico acordado à noite pensando sobre como 3D é injustiçado na comunidade de anime, porque principalmente que em alguns animes ele realmente é muito feio. Eles demoraram muito tempo para conseguir achar uma forma de trazer o traço animado japonês para uma estética em 3D que ficasse confortável aos nossos olhos, né? Então eu compreendo isso, né? Esse não é o foco do vídeo, mas o impacto
impacto muito maior e mais direto que esse anime teve mesmo foi em como as pessoas enxergam os animes de Berserk. E talvez até vazando pra outros seinens que também ficam com fama de terem animes ruins e que não existe seinen com animação boa, sendo que Vinland Saga é bom e o anime de Monster é bom também, e vários outros também são bons. Isso não é uma verdade. Porque a má fama desse anime, na verdade, é se sobrepôs completamente à existência dos outros. Apenas o anime de 2016 é uma completa bosta. Bota isso na cabeça. Mas quando você fala de anime de Berserk, as pessoas pensam em um anime péssimo, sendo que os filmes da Era de Ouro são desse jeito. Eles podem não ser perfeitos, ou eles não adaptarem tudo literalmente, pois eles são filmes e eles possuem um tempo limitado, mas eles são ótimos e até as partes em 3D deles podem ser muito bem aproveitadas, pois aqui o 3D é mais usado pontualmente para fazer as armaduras, né, pois elas são difíceis de desenhar pra cacete. Mas enfim, o ponto é que as pessoas só conhecem Berserk com o fato de que o anime é ruim, mas isso só se aplica a um dos animes, e isso é triste porque efetivamente afasta as pessoas da obra, pois tem gente que realmente só gosta de assistir coisas e não gosta de ler, ou quando vai ler alguma coisa, lê um livro de verdade e não um gibizinho, né? E aí, por padrão, ouve que o anime é ruim e não vai nem pesquisar sobre. Esse anime de 2016 efetivamente criou uma proteção natural em volta de Berserk, o que para algumas pessoas pode ser bom, porque tranca a comunidade de pessoas um pouco mais idiotas, mas pra mim é ruim, porque quanto menos pessoas conhecerem Berserk, menos pessoas se inscrevem no meu canal e ativam o sininho, para estarem sempre ligadas em conteúdos nipônicos irados. Ai ai, autopropaganda, porque ninguém patrocina esse canal, que tristeza. Se você reparar bem, eu não falei muito do anime de 97, porque ele não é exatamente maravilhoso na minha opinião, principalmente no quesito passar a história de forma correta, porque o anime não mostra pontos e personagens chaves para o segmento da história, como se eles realmente nem considerassem fazer uma sequência, tipo o diretor de Bot The Rock, maldito. Mas ele pode ser uma boa maneira de apresentar Berserk a alguém, ou alguém conhecer a série sozinho, afinal é o anime que tá na Netflix, né? Pois o final realmente vai te deixar se perguntando como as coisas continuam dali, ou não, né? Só sei que eu recebo muitos comentários ainda de pessoas que são órfãs desse anime em específico. Mas enfim, a real maior consequência que esse anime trouxe pra Berserk em si é que ele deixou futuros projetos de Berserk em check total. Pois como é que eles vão adaptar o ápice da animação mais uma vez, né? Brincadeira. O problema é que agora são 3 animes diferentes. 2 deles contando a mesma parte da história e um terceiro que conta uma outra parte, mas conta muito mal, né? Quando eles fecharem mais um volume e tiverem conteúdo para mais temporadas de Berserk e tiverem esse incentivo, porque Berserk tá em alta por algum motivo, sei lá, será que eles vão considerar que aquela parte já tá adaptada e vão querer adaptar o que não foi feito ainda em anime? Ou se não, será que eles vão simplesmente ignorar e tentar fazer de novo a partir do arco do Espadachim Negro, igual muitos fãs pedem? Mas aí eles vão ter que ignorar também os filmes e recontar a história de novo do zero ali, o que pode não ser um problema tão grande pros fãs, mas é um risco mercadológico muito claro, né? Ainda mais levando em consideração que Berserk é uma série mais 18 por padrão, e o Japão é um país meio broxa em relação a isso, né, hoje em dia, onde até no anime de 2016 os personagens tiveram que virar a Barbie do nada. Sério, é até engraçado que na produção desse anime você consegue perceber exatamente o momento onde eles ainda estavam tentando censurar os mamilos com ângulos de câmera inteligente, e depois eles só desistem, porque tava difícil demais de censurar bem, e eles só começam a mostrar a Farnese Barbie correndo por aí. Bem, de qualquer forma, queria deixar claro que a maior consequência desse anime de Berserk horrível existir é que infelizmente estamos na mira de Adi Shankar. Adi Shankar é o cara que fez as adaptações de Castle e do DMC, e também daquele filme que fez o Apu ser banido dos Simpsons. E caso a violência sem sentido das obras dele não tenha feito você perceber, ele é muito fã de Berserk. E ele é claramente aquele tipo de fã de Berserk que jura de pé junto que Berserk é sobre vingança, morte e violência e gore. E obviamente que essas são coisas que existem em Berserk, mas não é apenas isso, né? Então precisamos fazer uma roda de oração para que ele nunca nem consiga pisar seus pés no Japão, seus pés nojentos, e que a Netflix fique longe da nossa história preciosa, e que o estúdio Gaga, por fim, e o Kojimori ajam como os guardiões que o Miura confiou que eles eram. Amém. Enfim, esse foi o vídeo aqui. Por favor, comenta o que você acha sobre toda essa situação aí, se você quer um anime de Berserk ou se tá bom assim pra você. Se você gostou do meu vídeo e dos meus comentários pertinentes, né, muito bom. Por favor, já inscreva-se no canal, deixa o like e ativa o sininho aí, né, como eu falei no meio do vídeo. E por favor, faça como o Gabriel, o Luiz, o Network, o Malboro sei lá, o Shadow Freeze, o PH, o Leandro Medeiros, o João Gabriel Fernandes Ribeiro, a Tarashi Mil, o Geyser
Estevan Avelino, Giant 2024 Gamer, Off Mateux, Luano Justiniano dos Santos, o Roronoa 6777, Alex, o Leão, Arthur da Silva, Mr. Vito, Definitivamente Alguém, a Maria Júlia, o Pedro Rodrigues, Netefari, Garoto Sul, Dalvino Play, o Morgan, o PUKKJK, o Berrerite, o Brenoca, Oh My God, Bot, Hi, Pedro Nascimento, o Fernando BKR22, Carlos Henrique, a Lara, o Maurício Matias, o Urineu, o Noku, o Toca do Gustavão, o Timata, o Cauê, o Clash Nub 100, o Tal, Eduardo Rodrigues, Everton, Noel Maia, o Bacon de Frango, o Pigman Leon, o Guilherme Oliveira, o Lucas Fã do Papi, o Madison Lopes, Nathan Tinoco, Chris Henry, o Christian33 e o Serafine. E se torne um membro desse canal e receba conteúdos adiantadamente, além de também ter acesso a muitas coisas épicas aí, como emojis e também a canais épicos no nosso servidor do Discord e tudo mais, pipipi, popopó, enfim. Até a próxima, muito obrigado, beijos!